Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio. Estamos aqui para mais um bloco nosso de resolução de questões. Nós já vimos aqui, vocês acompanharam nessas aulas sobre filosofia medieval, sobre todo o contexto da filosofia medieval, sobre São Tomás de Aquino, sobre Santo Agostinho de Hipona e a patrística e a escolástica, as respectivas escolas filosóficas, né? E agora nós vamos aqui para um bloco de resolução de questões, né, para a gente desenvolver um pouco mais e ver a aplicação disso na prática no vestibular do Enem. Vamos lá, galera. Primeira questão aqui, meus caros, olha só, sobre Tomás de Aquino e a principal obra dele, a Suma Teológica, tá? Então vamos lá. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Sempre relembrando que São Tomás de Aquino, ele tinha aquele viés, né, do entender para crer, ou seja, que era necessária a filosofia para uma melhor compreensão de Deus, né? Então era como se razão e fé fossem ambas as bases, né, os mesmos alicerces de uma construção de uma ideia maior, que seria a verdade, e essa verdade seria Deus, beleza? Então, né, que é um pouco diferente de São Tomás de Aquino, que já vê a coisa por um outro viés, mas a gente vai chegar lá. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que não seja maior. Ora, o que existe na realidade no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. De onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Tomás de Aquino, Suma Teológica. Beleza, meus caros? Então vamos lá. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por sustentar a racionalidade, sustentar racionalmente doutrina alicerçada pela fé. Ou seja, é aquela ideia que a gente estava abordando aqui, que o Tomás de Aquino, tá, ele compreende a palavra Deus, que é o centro da filosofia dele, porém Deus não seria somente objeto de veneração, tá, objeto de glória. Deus seria também o último caminho, ou seja, a verdade. Tá? Então, aquela ideia que vem desde a filosofia socrática, vocês já viram aqui, nós já resolvemos questões sobre aquela ideia de busca pela verdade, a epísteme. A epísteme, segundo Tomás de Aquino, tá? Sempre importante lembrar que Tomás de Aquino também tem uma forte influência do pensamento aristotélico, né? É quando a igreja passa a adotar, a partir do século XI, século XII, Aristóteles como o pensador mais importante para sustentar a sua doutrina, então ele enxerga essa epísteme como Deus. Ou seja, Deus não seria somente esse ser, né, objeto de veneração. Deus também seria um caminho filosófico para o entendimento da verdade, que seria ele próprio. Tá? Então, por isso que a elaboração teórica de Tomás de Aquino busca sustentar racionalmente a fé. Tá? Que é aquilo que depois nós vamos chamar de teologia, que é quando inclusive nascem, né, as universidades, no sentido mais moderno da construção, né, que são Bolonha, Paris e Oxford, que nascem ali na teologia, depois também tem a filosofia, e a partir daí as universidades passam a ter as cátedras das diferentes cadeiras. Beleza, galera? Vamos lá para outra questãozinha aqui. Tá? Agora sobre Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, na qual ele vai construir a ideia do que é o bem para ele. Tá? Vamos lá. Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, percebem aqui que esse termo sumo bem, tá? Não é a primeira vez que vocês estão vendo isso, porque lá os pensadores socráticos, tanto Aristóteles como Platão, já abordam esse termo. E aqui outro ponto fundamental. O Agostinho, tá, assim como toda, né, a escola patrística, o Agostinho não é o único, mas ele é o mais destacado disso, né? Quando nós vimos lá a patrística, nós vimos as escolas, os momentos e tal, ele é muito influenciado pela filosofia platônica, aquela ideia de uma dicotomia maior entre o plano terreno e o plano celeste, coisa que na última questão que nós vimos aqui com o Tomás de Aquino, essa coisa não acontece. Então, para facilitar o estudo, sempre relacionem o Platão com o Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino e Platão, com Agostinho de Hipona, perdão, e o Aristóteles com o Tomás de Aquino. Tá? Então, essas escolas filosóficas, a platônica e a aristotélica, estão relacionadas, né, com a patrística e a escolástica. Beleza? Vamos lá.
quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto a dos males, pois sendo ele, Deus, fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Agostinho, tá? A natureza do bem. Bom, meus caros, para Agostinho não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Por quê? Porque, por ser bom, Deus não pode criar o que é o oposto, o mal. Ou seja, na teologia do Agostinho de Hipona, tá? Ele vai entender que Deus, tá? Essa verdade que é Deus para ele está relacionada com a bondade. Então, o sumo bem, em suma, seria o próprio Deus, tá? Seria a felicidade e seria o objetivo. Então, vocês podem reparar que por mais que tanto Tomás de Aquino quanto Agostinho de Hipona enxerguem Deus como o objetivo final, tá? Os dois vão ter uma visão um pouco diferente do que é Deus. O Agostinho vai enxergar Deus como esse bem absoluto, tá? Já o Tomás de Aquino vai enxergar Deus como a verdade absoluta. Então vocês podem perceber que o Agostinho enxerga Deus muito mais como uma questão de uma certa ética, tá? Enquanto que o Tomás de Aquino enxerga muito mais pelo caminho filosófico. Tá? De uma busca por alguma coisa, de um caminho ontológico, ou seja, buscar entender as coisas, beleza? Então, o Agostinho de Hipona, ele vai entender que se Deus é o bem, logo, Deus não cria o mal, Deus não cria exatamente o mundo e tudo que nele existe, porque, segundo o Agostinho, o mal seria justamente a ausência de Deus, né? Naquela ideia daquelas duas cidades do Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens, tá? Então, Deus, em suma, ele é o bem. Não tendo Deus, aqueles que não, né, enxergam, que não entendem, que não vão pelo caminho de Deus, esses sim teriam a possibilidade, quer dizer exatamente que toda pessoa, já porque o Agostinho aceita em certa medida a ideia do livre-arbítrio, porém, esse seria um caminho para o mal, que é exatamente a ausência de Deus. Beleza? Vamos lá, galera, próxima questão. Essa aqui em 2 textos, tá? Não é possível passar das trevas da ignorância para a luz da ciência, a não ser lendo com um amor sempre mais visto as obras dos antigos. Ladrem os cães, gruem os porcos, nem pois deixarei de ser um seguidor dos antigos. Para eles irão todos os meus cuidados e, todos os dias, a aurora me encontrará entregue ao meu estudo. O texto é a história da Idade Média, né? Texto 2. A nossa geração tem arranjado o defeito de recusar admitir tudo o que parece vir dos modernos. Por isso, quando descubro uma ideia pessoal e quero torná-la pública, atribuo-a a outrem e declaro: foi fulano de tal que o disse, não sou eu. E para que acreditem totalmente as minhas opiniões, digo: o inventor foi fulano de tal, não sou eu. Texto também sobre a Idade Média, né? Nos textos são apresentados pontos de vista distintos sobre as mudanças culturais ocorridas no século XII no Ocidente. Comparando os textos, os autores discutem E aqui, né, a gente tem a letra A como a correta, a produção de conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da igreja. Ou seja, no século XII, quando começa especialmente ali esses movimentos que nós vamos conhecer como renascimento urbano e renascimento comercial, tá? A própria produção de conhecimento ela vai mudar, porque começa uma divulgação maior de ideias por toda a Europa, especialmente, né, a transição ali utilizando o Mediterrâneo, né, a reativação, melhor dizendo, né, das rotas comerciais do Mediterrâneo a partir, né, desse motor que serão as cruzadas, tá? Então, novas ideias vão chegar à Europa, especialmente as ideias vindas ali do grego e do árabe, né, quando se traduz o Aristóteles, né, para essas línguas, especialmente a tradução do grego para o árabe, tá? E a igreja inicialmente se recusa a utilizar Aristóteles, como eu falei com vocês, ela utiliza inicialmente Platão como esse argumento, né, para sustentar as ideias. Posteriormente, ela acaba que ela absorve Aristóteles e passa a utilizar, e daí nós teremos a última grande escola teológica, né, da igreja, que é justamente a escola escolástica, né? Fica até meio redundante falar, né? Mas especialmente utilizando esse argumento, o argumento da autoridade, que vai ser muito importante, tá? Meio que até hoje, né, para sustentar os seus pontos de vista. Então, essa questão ele aborda muito aquela transição, essa é uma característica típica do Enem, que é uma questão que, quando falo de humanidade, ela mistura um pouco das coisas,
Então aqui nós temos um pouco de mistura de história, um pouco de mistura até de geografia, inclusive de filosofia, na qual você entendendo o contexto histórico, que é o renascimento comercial urbano e a mudança desse perfil europeu que vai se completar ali mais no século XV, século XVI, século XVII, tá? Naquilo que a gente conhece como história moderna, na verdade, que é uma grande época de transição, né? Então a gente tem aqui um fator histórico, né? Até econômico, a gente pode dizer, que vai influenciar na ideia, vai influenciar nas mentalidades do período na qual a própria igreja, a maior instituição, né, especialmente no caráter cultural da Europa, ela vai adotar uma nova perspectiva sobre o argumento de autoridade e muito influenciada por esse movimento que atingia boa parte da Europa Ocidental. Beleza, galera? Vamos lá para a próxima questão. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinge diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim do destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim para o qual se ordenam toda a vida e criação, acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, do que a própria diversidade, esforços e ações humanas comprova, portanto, precisa o homem de dirigente para o fim. Ou seja, esse ponto fundamental aqui, ó, portanto, precisa o homem de um dirigente para um fim, que é uma obra do São Tomás de Aquino, ela já vai te dirigir mais ou menos, tá, para o raciocínio que você vai utilizar para resolver essa questão. Bom, galera, olha só. No texto citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime de governo capaz de unir a sociedade tendo em vista a realização de um bem comum. E aqui nós vamos pegar, tá, algumas ideias para poder resolver essa questão. Primeiro, estamos falando de Tomás de Aquino, então estamos falando ali do século XIII. Século XIII é quando ocorre o movimento na Europa de construção ou de unificação dos Estados modernos sob a monarquia, especialmente na França, com Filipe II, tá, e em Portugal, com Afonso Henriques. Beleza? Tá? Um em 1179 e o outro em 1139. Tá? Então a gente tem um movimento aí já começando. Ao mesmo tempo, na Europa, por esse momento, tem alguns pensadores, posso falar do próprio Tomás de Aquino, também que eu posso falar do John Wycliffe, lá na Inglaterra, que vão querer começar a pensar da forma de que a igreja não deve se intrometer em assuntos terrenos. A igreja, ela seria muito mais uma líder espiritual e ficaria a cargo do rei resolver, né, essas questões mais terrenas. Então, segundo ponto. Terceiro ponto, tá, galera? É quando começa a surgir, especialmente com o estabelecimento e posteriormente fortalecimento do absolutismo, né, esse regime aí do ultrapoder do rei, começam a acontecer algumas teorias filosóficas, tá, para justificar o poder do rei sobre um aspecto divino. Então é quase como se a igreja desse um selo de autoridade para esse rei, buscando ali uma forma de reaproximação política. Ou seja, o Papa, o tempo todo como legitimador e o garantidor desse poder real, sob ali um argumento de que o Papa falaria por Deus. Tá? E nós vamos ter isso de forma, talvez, acho que mais clara com o Jacques Bossuet e a ideia do direito divino dos reis, né? Com a sua obra A Política Retirada das Sagradas Escrituras, que temos aula aqui também, tá, sobre ele. Então, galera, nós temos toda essa retórica, né, desse poder divino justificando o poder real, que vai corroborar alguns movimentos. De novo, prova do Enem, vocês têm que contextualizar. Tá? Não é aquele tipo de prova, né, que você vai ter uma questão muito direta ao ponto factual. Não, vocês vão ter que contextualizar, porque a prova do Enem é uma questão que aparentemente é filosofia, mas você vê tem história, é aparentemente história, mas tem geografia, é aparentemente de geografia, mas tem história, filosofia, sociologia. Então a coisa meio que, né, transita por todos esses aspectos aí das ciências humanas. Tá? E essa questão aqui, ela vai muito nesse aspecto. Tá? Porque apesar dessa questão citar Tomás de Aquino, de uma questão falar muito sobre as ideias de Tomás de Aquino, você tem que entender o contexto político, tá? E essa transição de ideias que vai levar a essa ideia do Tomás de Aquino, seguida por outros pensadores, John Wycliffe, como eu falei com vocês, que vocês vão
ouvi falar muito dele no contexto das reformas, chamados pré-reformadores, tá? Então, esse caráter divino dos reis, né, ele começa ali com uma certa justificativa de tentar dissociar a igreja das questões terrenas, ao mesmo tempo que vai reforçar o poder do rei como esse elemento divinizado, né, que teria ali como a sua obrigação o sumo bem, o bem de todo o seu reino. Beleza? Próxima questão, galera, vamos lá. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, se estava ocioso e nada realizava. Dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu um Deus, um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver a verdadeira eternidade se nele, em Deus, aparece uma vontade que não antes existia? Aí aqui é a principal obra de Santo Agostinho, Confissões, né? Bom, a questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre as abrangência da compreensão humana, porque o próprio Agostinho e alguns outros pensadores que vão se influenciar muito pela patrística vão limitar, né, a compreensão da vida e da eternidade como não relacionada ao aspecto humano, tá? É aquilo que o Agostinho vai citar, de que alguns aspectos da vida, tá, são mistérios e devem ser entendidos como mistérios. Por quê? Porque Deus é que é o responsável pela vida, pela existência, tá? Pela centelha divina, que é o termo que ele vai usar, que existe em todo homem. Então, quando o homem volta-se a Deus, essa centelha divina, ela se acende, porém, não ficaria a cargo do homem e nem seria o homem capaz de entender, compreender todo mundo que está ao redor dele, entender todos os aspectos da compreensão humana. E justamente alguns aspectos sobre vida, morte, porquê, eternidade, limitação, ficariam a cargo de Deus e deveriam ser assim, são mistérios, tá? Porque o homem, por mais que ele compreendesse Deus e chegasse a esse ponto de se voltar a Deus, o próprio homem é uma criação divina, tá? Então, o homem, ele é criação divina, o homem ele não é o próprio Deus. Então, a capacidade de compreensão do homem, ela teria limitações. Daí a questão da eternidade está relacionada à compreensão humana, nesse caso aqui, a falta dela, porque o homem não pode compreender a eternidade, porque a eternidade é Deus, e o homem é parte de Deus, o homem não é o próprio Deus. Beleza, galera? Vamos lá para a próxima aqui. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial. Então, aqui, de novo, nós estamos vendo uma questão que relaciona essa mudança de mentalidade com o renascimento comercial urbano. Sempre tenham isso em mente, tá, galera? Correntes filosóficas e a história, elas estão caminhando meio que juntas, tá? Então, nós vamos ter um contexto histórico. Por isso que sempre que nessas aulas a gente aborda... O primeiro ponto é o contexto, para vocês entenderem que aquela mudança de mentalidade, os aspectos, os fatos históricos, os contextos históricos vão relacionar, obviamente, né, porque é uma coisa que eu sempre falo com vocês, todo homem é fruto do seu tempo, tá? Então, de novo, uma questão abordando esse aspecto. Digamos modestamente artesanal, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo, um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Aí uma obra do Legoff, os intelectuais da Idade Média. Bom, o surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia a relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho, que foi uma característica ali do período da Idade Média, do final da Idade Média, tá? Na qual essa divisão do trabalho, especialmente na questão das corporações de ofício e do trabalho artesanal, tá? Ela surge como um ponto importante da Idade Média. Agora, uma questão que é importante também é que a igreja, por muitos aspectos, ela condenava o trabalho manual. Em muitos lugares, né, o trabalho manual e o trabalho comercial,
Inclusive em Portugal isso é até uma questão de nobreza, você é considerado um nobre, você estava ali nas ordenações de nobreza que você não poderia exercer atividades ligadas ao comércio nem atividades manuais. Então isso vai ser um problema muito grande em alguns aspectos e vai ser um dos grandes motivadores, por exemplo, da reforma protestante. Tá? Então a gente percebe que nesse momento, por uma questão por um contexto, motiva uma mentalidade que vai motivar uma grande ruptura, né, nesse predomínio cultural que a igreja exercia sobre a Europa, especialmente ali a Europa Ocidental. Então, galera, vocês estão percebendo que a relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho, ela tem muito a ver com a questão filosófica, tá? Porque esse movimento que surge ali na Idade Média, ele bebe muito da fonte, tá, do Santo Agostinho, mas especialmente do São Tomás de Aquino, aquela ideia de que o homem, tá, deve se voltar ao pensamento, se voltar a Deus. Deus seria a verdade, então as atividades não relacionadas exatamente com o pensamento a partir de uma perspectiva de buscar em Deus a verdade. Então, quando você iria à igreja, você estaria, na verdade, buscando uma verdade. As atividades que não ligassem a isso são atividades menos valorizadas. Obviamente o comércio, obviamente as atividades manuais. Beleza, galera? Tá? Então é isso. Valeu, tamo junto. Abraço, sigamos para o nosso próximo bloco de aulas. Valeu!